Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã, receba a minha saudação nesta oportunidade. Hoje vamos tratar de um tema decisivo para compreender as palavras de Jesus Cristo sobre a manifestação do Filho do Homem em juízo. Uma verdade que confronta diretamente a expectativa religiosa moderna de uma vinda ainda futura, física e mundial do Filho do Homem. Muitos leem as palavras de Cristo como se ele estivesse falando de acontecimentos para milhares de anos depois. Mas Jesus falou com prazos, ouvintes e contextos definidos. Este estudo mostra que a manifestação do Filho do Homem foi o juízo real de Cristo contra Jerusalém, cumprido naquela geração, conforme ele mesmo declarou. A manifestação do Filho do Homem em juízo não foi uma aparição física de Jesus atravessando o céu atmosférico para encerrar o planeta. Não. Foi a revelação histórica da sua autoridade real. Quando a velha Jerusalém, o templo, sacerdócio levítico, ou seja, sacerdócio levítico, e o sistema da antiga aliança foram julgados e removidos no ano 70 depois de Cristo. É aqui que muitos ensinos religiosos perdem fundamento, porque continuam esperando como um futuro aquilo que Jesus Cristo colocou dentro daquela geração. A primeira coisa a compreender é que o Filho do Homem é linguagem profética de realeza, domínio e juízo. Vamos ler em Daniel capítulo 7, versículo 13 a 14. Eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Portanto, o Filho do Homem não aparece como alguém fugindo da terra, mas como aquele que recebe autoridade para reinar. Jesus Cristo aplicou essa linguagem a si mesmo, mostrando que sua vinda seria a manifestação do seu domínio contra os poderes que resistiram ao reino. Quando Jesus falou ao Sinédrio, ele não colocou esse evento em um futuro distante. Ele disse em Mateus capítulo 26, 64: Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. A palavra foi dirigida aos líderes que o julgavam. Eles veriam a confirmação daquela autoridade quando o sistema que defendiam fosse destruído. Isso corrige a leitura moderna que transforma a vinda nas nuvens em espetáculo visual, quando a própria Bíblia usa nuvens como linguagem de juízo, glória e governo divino. O contexto imediato dessa manifestação está em Mateus 24. Jesus saiu do templo, anunciou sua destruição e declarou em Mateus capítulo 24, versículo 2: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos perguntaram sobre o sinal da sua vinda e do fim daquela era.
Portanto, o assunto não era o fim do planeta, mas o fim do mundo religioso judaico centrado no templo. Hoje, muitos ainda pregam como futuro o que nasceu da pergunta sobre a queda de Jerusalém, e não do planeta Terra. O prazo dado por Jesus é impossível de ignorar. Em Mateus 24:34 está escrito: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Cristo colocou o cumprimento dentro da geração dos seus ouvintes. A religião moderna tenta esticar essa geração por séculos, mas o texto não permite isso. A manifestação do Filho do Homem em juízo aconteceu quando Jerusalém foi cercada, julgada e destruída, confirmando que as palavras de Jesus Cristo eram verdadeiras. Lucas torna esse cumprimento ainda mais claro. Nos registros de Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 22. Quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Jesus não falou de sinais abstratos. Ele falou de Jerusalém, da cidade que rejeitou o Messias. Perseguiu os enviados e manteve a velha estrutura como se Cristo não estivesse cumprido tudo. Esse juízo também aparece em Mateus capítulo 23, quando Jesus denuncia aquela geração. Está registrado em Mateus capítulo 23, 36 a 38, que diz: todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Ele liga o juízo diretamente à cidade e ao templo, à casa. A casa deserta era o centro religioso da antiga aliança. Por isso, quando o templo caiu, caiu também a pretensão de continuar relacionando com o povo, com Deus. Ou seja, quando caiu também a pretensão de continuar relacionando o povo com Deus por meio de sacerdotes, sacrifícios, ritos e geografia sagrada. Isso deixou de ser executado. A manifestação do Filho do Homem em juízo não diminuiu a realidade da vida de Cristo, da vinda de Cristo. Pelo contrário, torna essa vinda bíblica, histórica e coerente. O erro moderno está em procurar Jesus no céu físico, enquanto ignora seu juízo já manifestado na história. Em Mateus capítulo 16, versículo 28, nos diz: há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus afirmou essas palavras, que alguns daqueles ouvintes ainda estariam vivos para ver essas manifestações. Isso se cumpriu no primeiro século, não em nossa geração. Portanto, a vinda de Jesus Cristo foi exatamente como ele veio em juízo, em poder e glória contra a Jerusalém impiedosa, a Jerusalém rebelde.
Portanto, a consequência espiritual desse juízo é profunda. Portanto, a manifestação do Filho do Homem em juízo foi o cumprimento fiel das palavras de Jesus Cristo contra Jerusalém, dentro daquela geração, encerrando a velha ordem e confirmando o reino presente. Cristo não falhou, não adiou sua promessa e não deixou a igreja esperando indefinitivamente aquilo que ele disse que aconteceria em breve. A queda do templo mostrou que o Filho do Homem estava entronizado, julgando a antiga casa e estabelecendo a realidade plena da nova aliança. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, agradeço por você ter acompanhado este estudo até o fim. Compreender a manifestação do Filho do Homem em juízo fortalece a fé, remove o medo religioso, firma o entendimento bíblico e conduz o cristão a descansar na obra consumada de Cristo. Que este ensino ajude você a enxergar as palavras de Jesus Cristo com mais clareza, firmeza e maturidade. Portanto, curta este vídeo, compartilhe este estudo, inscreva-se no canal e continue acompanhando as próximas mensagens para crescer no entendimento da verdade bíblica.